O presidente da Convenção Batista Carioca renuncia ao cargo após receber críticas por declarar apoio a Lula. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Um pastor aqui do Rio de Janeiro renunciou ao cargo depois de participar de um ato em favor do ex-presidente Lula. Sérgio Duzliek entregou a carta de renúncia do cargo de presidente da Convenção Batista Carioca. Ele vinha sofrendo duras e pesadas críticas desde a última sexta-feira, quando subiu ao palco ao lado do ex-presidente Lula em um ato político partidário em São Gonçalo, cidade da região metropolitana. No documento emitido pela congregação, a recomendação para que os líderes não participem desses eventos de cunho político partidário. Abre aspas. Respeitamos o princípio da liberdade de consciência, porém, entendemos, a partir desse episódio, que nossas posturas devam ser ainda mais firmes e cuidadosas nas questões político-partidárias. Recomendamos que nossos líderes da denominação e das igrejas evitem compromissos públicos dessa natureza, visando assim reforçar o princípio da separação entre igreja e Estado, fecha aspas. Em comunicado, a Convenção Batista Carioca disse que reconhece os constrangimentos altamente prejudiciais aos batistas, apesar da participação ter sido de cunho pessoal. Embora o ex-presidente declare que a sua fala tenha sido estritamente de cunho pessoal, diz o comunicado, percebe-se a impossibilidade de separar tal discurso da função exercida na presidência, por sua vez, da imagem da congregação e dos batistas do Rio. Rodrigo Viga. Bom, dizendo os nossos comentaristas, começando por você, Roberto Mota, essa disputa pelo voto dos evangélicos sempre foi muito marcante nas eleições, mas será que nesse ano isso se extrapolou e essa decisão mostra isso? Eu acho que sim, Tiago. Acho que essa extrapolação aconteceu porque nós estamos vendo nessa eleição serem colocados na mesa questões de valores de uma forma explícita como não tinha acontecido antes. Então, quando alguém, uma figura pública ou alguém com cargo, manifesta apoio a um determinado candidato, esse apoio tem que ser consistente e coerente. Não se pode apoiar um candidato cujas ideias e propostas contrariem as convicções e os valores do cargo que você ocupa ou da organização a qual você pertence. Quais são as convicções de um cristão? Proteção à vida, proteção à liberdade, proteção à propriedade, respeito pela tradição e, acima de tudo, fé em Deus. Se você apoia um candidato cujas ideias manifestadas todos os dias contrariam isso, eu acho que você está cometendo um desrespeito à organização a qual você pertence. Amanda, o assunto religião bate ponto esse ano nas eleições e também nesse ano no Brasil declarar o seu voto pode te trazer consequências diversas, inúmeras, com relação ao trabalho, familiares. É muito ruim essa mistura de religião e política. O Mota acabou de fazer isso. Ele disse que um dos candidatos, no caso Lula, ele não falou o nome, mas obviamente ele se referia à esquerda ou a Lula, não coaduna com valores cristãos, família, fé, liberdade. Não é verdade. Não dá para a gente colocar tudo nesses termos, não dá para a gente achar que o PT ou a esquerda é o quê? Demoníaca, uma luta do bem contra o mal, cair nessa esparrela. Isso é fake news, isso não é luta do bem contra o mal, isso é luta de dois projetos políticos divergentes. E cada um que vote com a sua consciência, com a sua liberdade, com o seu sigilo de voto em quem quiser. É um absurdo essa confusão, essa mistura de fé, de religião com política. E quem faz isso principalmente foi o Jair Bolsonaro. E foi assim que ele conseguiu subir entre os evangélicos. Eu espero que essa sinalização da Igreja Batista não seja algum tipo de punição por uma aproximação com outro candidato, com o candidato Lula, sendo que a maior parte da igreja evangélica, dos pentecostais, dos neopentecostais, estão com Bolsonaro. Ele tem utilizado, tem instrumentalizado a fé das pessoas, tem usado a sua mulher para falar que o Palácio do Planalto era consagrado a demônios. Que isso, que absurdo, quem acredita nisso? Pelo amor de Deus, isso é ridículo.
quer dizer, trazer uma coisa que é de foro íntimo, que é a fé das pessoas, a religião, e mobilizar isso, usar como uma ferramenta política. Agora a gente vai acreditar que um dos dois candidatos é o homem mais crente e mais devoto do mundo, que ninguém tem seus pecados, que ninguém comete pecados. O Bolsonaro não tem essa trajetória religiosa, ele nunca teve, ele nem é evangélico, ele é cristão, ele foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo Silas Malafaia em 2016. Ele tem uma mulher que é evangélica, que tem usado também da sua fé religiosa para acusar, para atacar o adversário. Como isso pode ser cristão? Esse tipo de violência, de argumentação, de discurso extremamente agressivo na política, usado contra os seus adversários, transformados em inimigos, isso é cristão? Sabe? A gente pode virar, se a gente for começar a ter uma discussão sobre religião, então a gente pode inverter completamente esse debate, esse discurso. Eu só não acho que a política deva se dar, a discussão política deva se dar nesses termos. Não é em termos religiosos, isso aqui é uma comparação entre projetos de país, projetos de desenvolvimento, outros tipos de valores. Agora, nós vivemos num Estado laico, querem transformar isso num Estado confessional. Não faz o menor sentido. Pelo contrário, demonstra um preconceito e discriminação em relação a outras religiões, como religiões de matriz africana. Isso sim é um absurdo. Você tem que demonstrar respeito por todas as religiões. Você gosta de plena liberdade religiosa aqui no Brasil, quem quer que seja o candidato ou o presidente eleito. A gente não tem que ter esse problema, Se a gente tem um problema de religiões atacadas no Brasil, são religiões de matriz africana. Essas sim são atacadas. As cristãs não são atacadas. A gente vive num país de maioria cristão, mas o Estado é laico. Isso é garantido pela Constituição. Peço direito de resposta ao TRE. Reparem, eu não falei nada sobre o presidente. A única coisa que eu disse foi que é preciso coerência entre as opiniões que você apoia e a fé que você professa. Se você não tem fé, não tem problema nenhum. É escolha sua. Mas quem tem fé, quem tem um cargo na igreja, tem que ter uma posição política coerente com isso. Foi simplesmente isso que eu disse. E eu resumo isso numa frase da filósofa Ayn Rand, que ela diz o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas você não pode fugir das consequências de ignorar a realidade. É a mesma história da bandeira nacional. Um determinado setor da política passa anos demonizando a bandeira nacional, queimando, sambando em cima dela em shows, usando a bandeira vermelha. E aí, no momento em que uma outra ala do espectro político resgata a bandeira brasileira, qual é a acusação? Vocês sequestraram a bandeira brasileira. Na hora que os cristãos vêm a público defender a sua fé, onde é que termina esse processo? A Amanda acabou de dizer, ataque às religiões de matriz africana. Ninguém falou nada disso. Eu só falei o seguinte: seja coerente na sua opção política com a fé que você professa.